Olá, bom dia, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e agora eu estou passando aqui para deixar um comunicado. Eu achei que fosse mais fácil para fazer as transmissões aqui pelo YouTube, porém, como o nosso canal não tem tantos inscritos, ele não permite que a gente transmita vídeo ao vivo. Aí eu fiz uma solicitação aqui e vou ver se eles vão deixar eu transmitir esse vídeo ao vivo aí nos próximos dias, tá bom? Então eu tô passando aqui para falar isso e então a gente não vai começar a ler a Bíblia hoje. Mas eu creio que sim no Senhor, eu creio que vamos ter essa permissão e E logo mais vamos começar a transmitir todos os dias 5h30 ao vivo aqui essa leitura bíblica, tá bom? Mas mesmo assim, eu vou ler hoje o Gênesis capítulo 1 e assim que a gente conseguir transmitir ao vivo, eu volto e leio novamente o Gênesis 1, tá bom? Então, é a Bíblia Sagrada Protestante que nós vamos ler e eu vou estar lendo na versão NVT, tá bom? Aí eu quero também que você coloque aqui nos comentários desse vídeo, aqui embaixo, de onde você está assistindo, qual versão que você acha melhor da Bíblia, se você sabe ver onde fica a versão, tudo isso, tá bom? E coloca também de qual cidade que você está assistindo. Então vamos lá, Gênesis capítulo 1, na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Diz assim, ó: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Versículo 3. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E quando Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão, Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Versículo 6. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas para separar as águas do céu das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas do céu. Deus chamou o espaço do céu a noite. Passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Versículo 9. Então Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: produza a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o terceiro dia. No 14. Então Deus disse: haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos. Que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra.
E assim aconteceu. Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E criou também as estrelas. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite e para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quarto dia. Então Deus disse: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves no céu acima da terra. 21. Assim, Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou. Sejam férteis e multipliquem-se, que os seres encham os mares e as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quinto dia. Então Deus disse: produza a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie, animais domésticos que rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu. Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o ser humano, à nossa imagem. Ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes e toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. E dou as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Amém? Esse é o capítulo 1 do livro de Gênesis. Então, aqui que eu tirei 3 lições para que a gente possa levar, para que a gente possa aprender com esse primeiro capítulo aqui da Bíblia, do início da Bíblia, que é no Gênesis 1. Aí também eu quero que você coloque nos comentários se você tirou algum aprendizado, se você conseguiu assimilar alguma coisa, ou se não, se para você foi simplesmente uma leitura qualquer, você não conseguiu ver nada de diferente, tá? E isso não é um ponto positivo nem negativo. Isso é apenas o começo, tá bom? Se você não conseguiu tirar nada, isso é apenas o começo. Logo, você vai começar a enxergar tudo isso que a Bíblia quer nos falar realmente. Amém? O primeiro ponto que eu marquei aqui é que Deus se revela como um criador. Sabe, Deus se revela a nós como o Criador que faz tudo através da sua palavra. Através da fala, Deus criou todas as coisas. Então,
além de ele se revelar aqui para nós como um Deus criador, ele se revela como a Trindade, sabe? O Espírito dele passava sobre as águas e ele diz: façamos. Então, ele revela aqui também, já no seu primeiro capítulo, no início, na criação do mundo, que ele é um Deus que vive em Trindade. Ele não estava só, ele estava junto com Jesus e o Espírito Santo. Outra coisa que eu marquei é que Deus nos ensina a dar um passo de cada vez, sabe? Muitas das vezes a gente tenta fazer tudo em um único dia, tudo em um único momento, e aqui Deus, ele faz em 6 dias. Cada dia ele vai fazendo uma coisa, cada dia ele vai aperfeiçoando algo. Então ele se preocupou em nos mostrar que mesmo que nós devemos ser pacientes, nós devemos viver um dia de cada vez. Ele sendo Deus, ele podendo fazer tudo de uma vez com uma única fala, ele se preocupa em não fazer. Por quê? Porque ele queria nos ensinar que nós devemos viver um dia de cada vez. Nós devemos viver um dia de cada vez. Então, essa é a segunda lição. E a terceira lição que eu tiro aqui é que Deus, ele se atenta aos detalhes. Deus, ele aperfeiçoa os detalhes da sua criação em tudo. Então, a gente sempre que for fazer algo, que a gente tentar fazer com pressa, a gente não vai conseguir se atentar aos detalhes. Então, a pressa em muitos momentos ela é nossa inimiga. A gente sempre se esquece de algo quando estamos com pressa. Então, também o Senhor nos ensina isso, que ele se atentou aos detalhes de cada criação, quando foi fazer a separação das águas, quando foi separar as luzes. Então, ele se atentou a tudo. Amém? Então, esse é o livro de Gênesis, capítulo 1. Se você ficou com alguma dúvida, se você pôde assimilar algo, coloque aí no comentário. Amém? E esse foi o nosso primeiro vídeo do canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. E eu te espero amanhã para que a gente possa dar o segundo passo. E como eu disse no começo, caso eu consiga transmitir ao vivo, eu vou ler novamente o livro do Gênesis, capítulo 1. Vou ler novamente tudo isso aqui que eu falei, tá bom? Então eu quero fazer uma oração para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor nos direcione nesse dia que está apenas se iniciando e nos traga paz. Amém? Senhor, hoje aqui nessa manhã eu te agradeço por esse momento, Pai. Te agradeço, Senhor, por ter, junto com meus irmãos aqui, Pai, lido esse capítulo da Bíblia, Pai. Lido esse capítulo da Tua Palavra, onde o Senhor nos mostra muitas coisas, Pai. Então, Senhor, para esse dia que se inicia, Senhor, que nós possamos vivê-lo, que nós possamos, Senhor, nos dedicar a tudo que fizermos hoje nesse dia, Pai. Porque o Senhor nos ensinou aqui que devemos viver um dia de cada vez, que devemos viver um dia de cada vez, Pai. Então, Senhor, nessa manhã eu te agradeço e eu peço em nome de Jesus, nos ensine. Tire, Senhor, do nosso coração toda a ansiedade, Senhor, toda a vontade de que as coisas aconteçam tudo de uma vez, tudo em um único momento. Então, Pai, em nome de Jesus eu te agradeço e peço que a Tua presença nos guie durante esse dia, para sempre. Amém.